Olá, bom dia, bom dia! Começando mais um Projeto 626, nosso encontro matinal, às 6h26 da manhã, de segunda a sexta-feira. E sempre um prazer imenso estarmos aqui juntos para esse nosso encontro, para trocarmos ideias, para trazermos temas para o debate, né? E assim nos identificarmos nestas questões diárias, questões do dia a dia, não é? Então, esse prazer vai crescendo cada vez mais de ter você aqui com a gente, não é? E provocando essa interação entre um e outro, não é? As pessoas que vão se conhecendo também através desta live, tá bom? Jussara, muito bom dia. Gleide, também muito bom dia. Bem, nós estamos trazendo aqui na semana temas que foram propostos aí por nossos colegas, por nossos amigos aqui que acompanham esta live, não é? E ontem alguém me pediu para falar sobre desapego emocional, não é? Falamos já sobre dependência emocional, vamos recapitular aqui, sempre trazendo, às vezes repetimos alguns temas, mas com outra abordagem, com nova roupagem, com nova percepção, com nova visão sobre aquilo, não é? Com nova linguagem, nova forma, novo enfoque daquilo que nós falamos, não é? E dependência emocional me parece algo de interesse muito grande de todo mundo, não é? Porque muita gente, às vezes, não se percebe estar dentro de um quadro, dentro de uma relação com dependência emocional, né? E a pergunta é, então, como desapegar emocionalmente, né? E se eu sou apegado emocionalmente, se eu tenho uma dependência emocional, como é que eu vou desapegar? Como é que eu vou trabalhar essa questão para deixar de ser dependente emocional? Tati, bom dia também, minha querida. Bem, vamos então trazer rapidamente alguns conceitos, não é? Sobre a dependência emocional. Vamos lendo aqui o artigo e depois nós vamos à matéria e nós vamos comentando com você até que aprendamos então a desapegar, esse desapego emocional, tá bom? De maneira simples, né, muito simplista, a dependência emocional é uma condição relacionada à forma como que eu, como que você, como esta pessoa que tem dependência emocional vai lidar com o outro e como nos sentimos dentro de uma relação, não é? Para saber se eu tenho ou não dependência emocional, nós vamos entender algumas características, como é que eu me sinto, como é que eu me relaciono com este outro, não é? Ou como é que este outro está na relação comigo. Assim, ela vai afetar os relacionamentos interpessoais, por óbvio, não é? Que podem estar ligados à amizade. Eu posso ter uma dependência emocional na amizade, no amor, na família ou em qualquer outro tipo de relação interpessoal, na relação com a sociedade, não é? Pessoas nesta condição, com dependência emocional, têm dificuldade nos seus relacionamentos, porque ela vai viver um medo extremo de serem abandonadas. Bem, aqui nós vamos falar então a respeito do abandono, a ferida emocional do abandono. Nós já trouxemos aqui sobre feridas emocionais, já falamos sobre essas relações, sobre essa dependência emocional, e ela vai então criar essa dependência emocional, dependendo do outro, do amor, do carinho, da atenção, da decisão do outro, por medo de ser abandonado, por medo de ser desprezado, ignorado, não é? Medo também de serem traídas ou deixadas de lado na roda de amigos, na família e assim por diante, porque não conseguem se enxergar sem esta outra pessoa. Olha como é grave a dependência emocional. Ela não consegue ver a sua vida realizada, não consegue sentir-se útil naquela roda de amigos, não consegue sentir-se valorizada no seio familiar, seja com o parceiro, com a parceira, na relação com os pais, na relação com os irmãos, com os tios, enfim, com os parentes mais próximos. Ela não consegue, enfim, se ver de uma forma independente, de uma forma com os próprios desejos, próprias vontades, não é? Por isso ela acaba desenvolvendo uma série de comportamentos que tendem a aprisioná-la no outro. Este aprisioná-la no outro é criar um vínculo tão forte que não consegue mais sair daquilo, não consegue mais safar-se daquilo, criando esta dependência, não é? Desempenhando então uma enorme carga emocional sob responsabilidade daqueles com quem tem traços afetivos. Isso, minha querida, é muito profundo.
Então, a pessoa que tem medo de ser abandonada, medo de ser traída, medo de ser esquecida, deixar de lado, não ser valorizada, não ser aplaudida, não ser acolhida, digamos assim, naquele seio da amizade, ou seio familiar, enfim, laboral, onde quer que seja, ela vai criando, então, estes laços afetivos muito profundos, transferindo para este outro muitas responsabilidades que são delas, que são nossas, como decisões pequenas, por exemplo, no dia a dia, não é? Nós trouxemos aqui uma live que eu falo sobre a dependência emocional de uma maneira mais profunda, mais rica de detalhes. Se você quiser ver, está aqui num arquivo de vídeos, tá bom? Mas então, aprofundando-nos um pouquinho mais, por que criamos a dependência emocional? Por que nós temos dependência emocional? Como é que isso surge em nós? Por que nós vamos desenvolvendo essa dependência emocional? Bem, a maneira como nos relacionamos com as pessoas, né, a princípio, está muito ligada à forma como fomos criados. Os meios que nós vamos circulando, permeando, vivendo, determinando um padrão de relacionamento. Bem, aqui então, como tem uma ligação muito séria com o seio familiar, o meio onde vivemos, as pessoas com as quais convivemos, nós estamos trazendo uma abordagem, um pensamento um pouco winnicottiano, na linha de Don Winnicott, que ele vai falar da ambiência. De que maneira esse ambiente, de que maneira a ambiência, as pessoas, as coisas ao nosso redor, a religião, a política, a arte, a cultura, a escola, enfim, de que maneira isso vai interferir em nossas vidas, não é? Hoje nós falamos muito em doutrinação, né? E é perceptível que isso acontece. Esta doutrinação, olha quem está aqui, eu fui embora, Mimi foi embora, passou e foi embora. Então, isso acontece de fato, é fato, está aí escancaradamente para quem quiser ver como é que esta influência, esta interferência, este deturpar a personalidade do outro através de uma doutrinação que acontece, evidentemente, por influência, não é? Por introjetar. Eu proponho, eu despejo informações, toneladas de informações, o outro acaba por introjetar isso. Então, o meio em que vivemos vai também criar essa dependência. Por exemplo, quando pensamos em uma criança que, quando era criança, dificilmente ouviu um não de seus responsáveis. Então, nós temos aqui, falando de um superego extremamente permissivo, se a criança não ouvia não, tudo podia, tudo era permitido, tudo lhe era dado, enfim, ela provavelmente terá dificuldade de aceitar negativas na vida adulta. Claro, é o que eu sempre falo aqui e sempre que eu tenho oportunidades. Se a criança tem uma infância cujos pais sempre sim, para suprir a sua ausência, os pais trabalham, enfim, para compensar essa ausência, vai entupindo com presentes, entupindo com coisas materiais e só vai dizendo sim, para minimizar a culpa de não estar presente, de oferecer aquele afeto, não é? Então, a criança não vai saber lidar com dificuldades, não vai saber lidar com o adverso, não vai saber lidar com as negativas da vida. Vai criar, portanto, uma dependência emocional, vai delegar a este outro as suas decisões, as suas escolhas, as suas opiniões até, numa espécie de isolamento intelectual, né? Por outro lado, crianças que não receberam atenção e cuidado durante a infância, tiveram pais ausentes e negligentes, provavelmente vão desenvolver uma carência afetiva muito grande, além de autoestima baixa e insegurança. Por certo, por óbvio, se não recebeu atenção, nós temos o que? O fenômeno inverso, não é? Não teve colo, não teve carinho, não teve abraço, não teve afago, os pais não brincaram com essa criança, não acolheram essa criança, não acompanharam o seu desenvolvimento escolar, enfim, é claro que vai desenvolver aquela carência de colo, como chamamos, né? A carência afetiva, numa busca incessante por isso lá fora. Aí nós temos muitas pessoas, muitas meninas, muitas moças que acabam se casando com a imagem e semelhança do pai, e meninos também com a imagem e semelhança da mãe, não é? Lá fora procuram por pessoas cujas características se assemelhem aos seus pais. No caso dos meninos, buscando uma mãe lá fora e a menina um pai lá fora. Isso é muito comum aqui na clínica, não é? Criando então, revelando esta falta de afeto. Como esta falta de afeto afetou de fato emocionalmente esta pessoa.
e que vai delegar para o outro praticamente a sua vida. Por quê? Porque eu preciso ser acolhido, eu preciso de colo, eu preciso de atenção, eu preciso de reconhecimento, eu preciso de um olhar. E para isso, praticamente, eu me anulo para ter você, para ter este colo, substituindo então aquela ausência da criança, não é? Mas o que isso tem a ver com dependência emocional, então, minha querida? Na infância, nós temos necessidades básicas que precisam ser atendidas e não são apenas fisiológicas, evidentemente, mas emocionais também. Quando não temos nossas necessidades de validação, de afeto, segurança, proteção e cuidado plenamente atendidas àquela criança, temos uma falha no suprimento emocional. Então, por certo, por óbvio, nós vamos buscar de outras formas suprir esta carência. E as relações amorosas futuras são uma delas, uma forma de compensar esta falta na criança. Se para a nossa criança faltou tudo isso, evidentemente o adulto vai buscar isso, especialmente nas relações amorosas. Fiorese, bom dia. Maria Henrique, bom dia para você. Assim, então, quando adultos, nós vamos depositar estas faltas, a falta da criança, como eu já disse, a falta de validação, porque os pais não deram atenção, de afeto, segurança, proteção, cuidado e assim por diante, não é? Nós vamos acabar depositando isso na relação. E ao receber o mínimo de afeto, atenção e cuidado nesta parceria que eu vou firmar com ele ou com ela, digamos assim, temos medo de que fiquemos sem isso novamente. Então acabo por me entregar completamente nesta relação, de uma forma hiper intensa, de uma forma completa, numa doação plena. E se aquilo não for correspondido, e dificilmente será correspondido, porque este outro, esta outra, não são os pais de verdade que se omitiram, não viveram aquela realidade que foi minha, da minha criança. Evidentemente, eu não terei isso, não é? Eu me entrego completamente por temer não receber o amor de novo, como aquela criança, como esta criança que foi criada, que conviveu, que viveu em tal ambiente, não é? Em outros casos, a pessoa pode ver a parceira ou a parceria, digamos assim, como a única pessoa capaz de lhe proporcionar isso. E aí se instala a chamada dependência emocional, porque a pessoa vai realmente entregar-se de corpo e de alma nesta relação. Neto, bom dia. Dária, bom dia. Bem, então é um quadro complexo, é um quadro perigoso até, porque eu entro nesse caminho da autoanulação. Eu anulo-me para o outro, não é? É mais ou menos como diz Ana Maria Braga, né? Ela fala assim, ó, não se hospedasse para manter o outro inteiro. Não se hospedasse para que o outro fique inteiro, não é? Então a dependência emocional, não se hospedasse para que o outro fique inteiro. É um tema de live aí, né? Um tema de uma live que podemos trazer aqui. Toyoga Prad, também muito bom dia. Bom dia. Bem, então nós não estamos aqui nos referindo somente aos relacionamentos amorosos, viu? Mas isso pode acontecer, a dependência emocional pode acontecer nos relacionamentos fraternos, ou seja, delegando ao irmão, à irmã, essas minhas decisões, nas relações familiares, relações de amizade, laborais e assim por diante. O que ocorre é que antes determinado aos responsáveis, digamos assim, agora está vinculado na figura de um amigo e, é claro, a pessoa que nos relacionamentos, que não mantém esse relacionamento amoroso. Portanto, então, essa dependência emocional não acontece ou não se observa unicamente nesta relação amorosa, mas em qualquer tipo de relação que eu mantenha um vínculo social, nesta inter-relação pessoal que eu acabo, então, por delegar. Então, como é que algumas características, antes de falar desse desapego, não é? Que a proposta é como desapegar emocionalmente, não é? Tá bom, você fala de dependência emocional, está falando, agora eu quero saber como desapegar. Como é que eu faço para não ter mais essa dependência emocional, não é? Então vamos antes trazer algumas questões aqui
Como é que caracteriza para você identificar? Isso você vai identificar nos vários círculos da sociedade que você frequenta. Por exemplo, a aceitação de que o outro deseja sem questionamentos. Este outro não é na roda de amigos ou família, enfim, não importa. É o outro que vai decidir aquilo que ele deseja e você aceita sem questionar. É o outro que escolhe o restaurante que vai, é o outro que escolhe, né, o evento que eles vão, é o outro que escolhe até mesmo a sua roupa, porque você pergunta, eu estou bem vestido, eu estou legal, eu estou bonito, o que você acha? Quase que pedindo autorização para usar aquela roupa, que comida você quer que eu faça, que carro você quer que eu compre, que horas você prefere sair, com que roupa nós vamos em tal ambiente, e assim por diante eu vou delegando a este outro questões. É sempre o desejo do outro, é o outro que vai escolher, é o outro que vai decidir, e eu acabo aceitando isso sem questionar, de boa, e aparentemente eu me sinto feliz. Eu não percebo que estou me anulando, eu nem percebo que é este desejo do outro, que é a vontade do outro que está prevalecendo na relação, porque eu estou sendo acolhido. E se eu aceito passivamente, digamos assim, este outro, mesmo que não perceba que está acontecendo, vai me querer bem, porque eu não estou questionando, eu não estou levantando questão nenhuma, não estou discordando, não estou enfrentando ou afrontando. Este outro vai se manter satisfeito na relação. E eu repito, às vezes ele nem sabe que eu estou com dependência emocional, não é? Então, tá tudo bem para ele e para mim fica melhor ainda porque eu estou sendo atendido, essa minha expectativa está sendo atendida. Isto até certo ponto, porque chegará um momento, evidentemente, em que isto vai refletir violenta e negativamente na vida, não é? Dificuldade em lidar com as próprias decisões. É claro, é o que eu disse. Ela vai ter dificuldade, se lá atrás não me foi permitido, se a criança viveu naquele ambiente, se foi assim que aprendeu e etc. Este adulto vai ter dificuldade com as próprias decisões. Por quê? Porque eu sempre estive ligado, e aqui estando ou não numa relação com dependência emocional, eu vou ter dificuldades para tomar decisão importante. Vou começar um curso, não vou, eu vou para lá, eu não vou, eu vou ao show, não vou, o que eu vou fazer hoje para comer, meu Deus do céu. Que tipo de materiais eu vou comprar. Eu não sei se mudo esse móvel de lugar ou não mudo na minha casa. Mulheres gostam de mudar móveis de lugar na casa, né? Dá um up, dá uma mudança no clima, no ambiente, no ar. E está cheio de dúvidas, né? Então a dependência emocional não é só uma dependência deste outro no sentido físico, amoroso, sexual. Não é isso, não é? Até as próprias decisões se tornam mais complicadas, porque sempre o outro decidiu, é sempre o outro que escolheu, é o outro que propôs, não é? Necessidade, então, de estar o tempo todo com este outro. Eu sinto uma necessidade de estar naquele círculo de amigos, naquele ambiente laboral, termina o horário, o expediente, eu continuo ali, enquanto o último não for embora, eu continuo lá, se é o meu parceiro, minha parceira, eu quero sempre estar do lado, eu quero sempre estar grudado, numa forma de, sem ele eu não vivo, sem ele minha vida não existe, sem esta pessoa eu não existo simplesmente. Então percebe a gravidade da dependência emocional, não é? Dificuldade em dar andamento em projetos pessoais. Nunca, muito dificilmente os projetos pessoais vão dar certo. O que é? O famoso começa e não termina. Inicia um projeto, vai até um certo ponto e para. Inicia outro projeto, para. Vai até certo ponto com relativo sucesso, com relativa probabilidade de dar certo, de crescer, de acontecer de fato, mas vai até uma altura e para. E cessa, interrompe aquele projeto porque está carregado de dúvidas, não teve ainda a validação do outro, o incentivo, vai que dá certo, parabéns, você é o cara, você consegue, assim por diante. E sujeita-se a situações desconfortáveis e até humilhantes, porque se o outro está me acolhendo, tudo bem, eu me assujeito, eu estou meio desconfortável nesta relação, mas estou sendo acolhido, eu estou sendo meio que desprezado, minha opinião, minha vontade não está sendo ouvida, mas tá bom, vai, eu vou aceitar, eu vou ficar quieto. Então aceita até a humilhação. Por quê? Porque este adulto agora, a criança deste adulto está sendo acolhida, a criança deste adulto está sendo amada, a criança deste adulto está sendo
respeitada. Percebe, então, a influência da convivência da infância. É por isso que dizemos que tudo que aconteceu conosco até os 9 anos de idade determina o adulto que somos, não é? Lá nas fases do desenvolvimento psicossexual, oral, anal, fálico, latência, complexo de Édipo, castrações, tudo isso naquele ambiente vai determinar quem somos, não é? Então, o primeiro passo para um tratamento verdadeiramente efetivo é o reconhecimento dessa condição de si próprio. Ou seja, eu devo reconhecer que estou vivendo uma dependência emocional. Eu preciso perceber que estou dentro desta relação. O processo da cura exige algumas etapas. A primeira etapa do processo de cura é reconhecer que eu estou doente. O segundo a etapa é procurar por uma ajuda. Eu estou com uma dor na região abdominal, reconheci, estou sentindo dor, eu vou ao médico, então eu procurei ajuda. A terceira etapa é escutar atentamente o aconselhamento, a prescrição, aquela receita ou uma dieta, enfim, tal. E a última etapa é aplicar ou não aquilo, não é? Então, se eu vou ao médico, ele prescreve medicamento, uma dieta, ele pediu seus exames e tal, eu falo, bom, agora toma esse medicamento com esses procedimentos. Eu decido se vou ou não fazer, não é? Então, não é o médico que me cura, sou eu que reconheci a minha doença, fui buscar por ajuda e aplico, então, aquilo que o médico me prescreve. Então, o processo de cura está dentro de mim. E na dependência emocional é a mesma coisa, eu preciso reconhecer. O processo de análise pessoal vai trazer essa possibilidade, através da associação livre de ideias, com a atenção do analista, com perguntas pontuais, com devolutivas, não é? Nós vamos elaborando nossas questões, vamos nos reconhecendo dentro destas relações tóxicas, a condição de subserviência e assim por diante, não é? Também muito bom dia. Então, isso não está ligado a você olhar assim no espelho, né? Quando eu digo que você tem que reconhecer essa dependência emocional que está vendo esse quadro, olhar no espelho e falar assim, ó, eu sou um dependente efetivo, beleza. Não se trata disso, não é? Claro que não. Na verdade, tem mais a ver com o fato de reconhecer que existem padrões se repetindo ao longo da minha vida, que não está tendo controle sobre eles. Muito bem, aqui nós falamos então nas questões que se repetem, o que Freud vai chamar de determinismo psíquico, não é? Ou de repetições no popular. Não é reconhecer assim, chegar no espelho, como propõe essa reflexão, né? Legal, eu sou dependente afetivo. Beleza, estou curado. Não se trata disso. Eu devo reconhecer que na minha vida isso aconteceu na relação anterior, aconteceu na outra relação. Por exemplo, há casos, não é? Um caso recente, a pessoa disse, meus 4 últimos namorados, eu entro de forma muito intensa nessa relação e depois acaba por não dar certo, né? Este é um padrão de repetição. Percebamos que na relação 1 entra intensamente e parece que é mil maravilhas, não deu certo. Caso 2, caso 3, caso 4, a coisa se repete, é um padrão, uma repetição na vida da pessoa. Uau! Então estamos falando em determinismo psíquico. É algo que está, então, não com essas pessoas com as quais eu me relaciono, mas comigo mesmo. Se isso está se repetindo, é porque eu estou me envolvendo, é porque eu estou procurando, é porque eu estou sendo atraído neste tipo de arapuca, nesse tipo de armadilha, e depois eu vou sofrer. Então, eu devo reconhecer que isso está acontecendo na minha vida. É uma forma de depender emocionalmente deste outro, não é? Demor Machado... Alessandra, também muito bom dia. Bem, então, o que fazer para desapegar emocionalmente? Aí entra a proposta, a pergunta de um dos participantes aqui desta live, desse momento nosso. O que eu tenho que fazer para desapegar emocionalmente? Como fazer isto, não é? Se quando eu reconheço que estou doente, eu procuro um médico, o médico me analisa, o médico pede exames e assim por diante, baseado na sua experiência, não é? E ele vai prescrever uma medicação para mim, ou uma dieta, ou algum comportamento, caminhar e assim por diante. Eu decido se vou ou não fazer. Mas então como que eu devo entender-me nesta relação? Primeiro é buscar por autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me reconhecer, eu preciso me entender.
entender o contexto da minha vida. Eu preciso entender que estou numa relação e que nesta relação os meus desejos não estão sendo trazidos, que as minhas vontades, que as minhas decisões, que aquilo que eu quero de fato não está acontecendo. Eu devo reconhecer isso. Ah, mas eu estou bem nesta relação porque o outro me acolhe. Não, está muito cômodo para este outro. E eu repito, pode não haver a má intenção deste outro, que o problema está comigo. Eu é que tenho essa dependência emocional, entende? Então, eu preciso me conhecer de verdade, buscar o autoconhecimento. Quais são minhas limitações, quais são minhas fraquezas, por que eu ajo desta maneira, entender este quadro de repetição da minha vida. Este é um processo que eu vou conseguir mais facilmente num processo dentro de uma terapia, na presença de um psicanalista, na presença de um psicólogo e assim por diante, ou até outras terapias, não tem importância. Não precisa ser necessariamente com psicólogo ou psicanalista, mas em momentos, em terapias que possam realmente me ajudar, que possam me proporcionar esse autoconhecimento. Outra coisa, quando eu busco o autoconhecimento, eu tenho que aprender a gostar de ficar comigo mesmo. Eu tenho que gostar da minha companhia. Se você não gosta da sua companhia, se você não desfruta da sua companhia, se você não está bem consigo mesmo, se você se olha no espelho, não gosta do que vê, se você está passeando, fazendo trilha num parque, caminhando só e não gosta de estar com você, precisa deste outro, então precisamos melhorar este seu autoconhecimento, não é? Para que você aprenda a gostar de você, para que você aprenda a gostar de estar com você mesmo através desse autoconhecimento. Nas terapias nós conseguimos isso. Determinar limite nos seus relacionamentos. Então você tem que aprender, se eu saio de um relacionamento, perceba bem, eu entro num relacionamento de cabeça com tamanha intensidade e depois não dá certo. Eu vou entrar no segundo relacionamento de novo, vou repetir isso no terceiro. Ora, quando eu estiver percebendo que isso está acontecendo, eu preciso aprender a colocar limites. Não, o outro não pode decidir por mim, eu preciso tomar decisão, eu preciso botar para fora aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, então eu preciso aprender a colocar limites, não é? Nesses meus relacionamentos. Até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso aceitar, que eu posso admitir, ou que eu devo aceitar e devo admitir, para me salvaguardar, e assim salvaguardar este próprio relacionamento, né? Deixar de lado certas crenças. Eu preciso parar de pensar que é assim mesmo, que se eu falar alguma coisa ele vai brigar comigo, que se eu dizer que eu não gosto ele vai embora, e assim por diante. Parar com essas crenças, chamamos de crenças limitantes, que me limitam e que me empurram dentro de uma relação cuja dependência emocional cresce cada vez mais. E eu vou me tornando subserviente, eu vou anulando a minha vida. Não é? Por mais prazer que essa pessoa me dê, me proporcione momentos de alegria, mas se eu não tenho iniciativa, se eu não posso falar, se eu não posso sequer discordar, se eu não posso apontar algo que me incomoda, evidentemente que ao longo do tempo isso vai me afetar negativamente. E de uma maneira tão violenta que eu vou me sentir nulo, que eu vou me sentir um nada lá adiante, não é? Ana Mendes também, muito bom dia. Outra questão importante, o passado não vai definir o seu futuro. Ora, você tem que entender que não é porque a minha criança sofreu, porque lá atrás eu sofri isso, porque lá atrás e tal, é que agora eu sou obrigado a ser assim. Não, de forma alguma. Eu não sou obrigado a viver de forma a manter-me com a falta de colo, com a falta de decisão, só porque a minha criança viveu isso. Pelo contrário, com autoconhecimento eu vou conseguir mudar isso. Então, mudando essa minha crença e entendendo que o meu passado, ele não pode definir o meu futuro, não é? Não são meus erros do passado que me definem no presente, pelo contrário. Eu tenho que entender, absorver essas experiências, compreender, trazer à consciência essas experiências para mudar o meu futuro, não é? Se hoje eu vivo uma dependência emocional como consequência do que aconteceu no passado, portanto são os sintomas desses traumas, dessas relações passadas, então trazido para a consciência, compreendendo isso, me autoconhecendo, evidentemente o que eu vou fazer com esse passado é presente agora. Então até aqui eu sofri, ok, eu entendi, eu desconhecia,
são sintomas desses traumas da minha criança. Agora, através do processo de psicoterapia, de terapia, não é? Eu trago para a consciência, agora eu sei o que é que eu vou fazer com isso. Então, não preciso ficar repetindo, eu não preciso continuar acreditando que esta relação é a única que me serve. Porque se eu não for dependente dele, ninguém vai me amar, ninguém vai me querer. Ora, se você próprio não se ama inicialmente para se respeitar, para se colocar, se posicionar nessa relação, como é que o outro vai amar? Então, o amor começa comigo mesmo, não é? Eu devo me amar, aprender a me amar, né? De uma outra forma, é ser sincero com a pessoa que você gosta, com esse seu irmão, com esses seus amigos, com o familiar, enfim, então não importa quem seja, é ser muito sincero, é dizer: olha, me ajuda, eu tenho um quadro, me parece que eu dependo de você para tudo, tudo o que eu quero parece que você tem que falar, tudo tal, eu não consigo dizer o que quero, não consigo dizer o que penso, não consigo sequer discordar de alguma coisa. Percebe? Eu tenho que falar sobre este problema. Se eu não falar, aquilo ficará aqui na garganta, ficará reprimido. Então o outro tem que saber que eu vivo isso. Já trouxemos numa das lives aqui falar sobre sentimento e sobre necessidade. Eu tenho que botar para fora, eu tenho que falar aquilo que estou sentindo e aquilo que eu desejo para não sentir mais essa angústia, esta dor, este vazio, este imenso sofrimento. Então eu tenho que aprender a falar a respeito disso. Gervásio, muito bom dia para você também. Cassiana, bom dia. Outra, eu preciso aprender a assumir o controle das minhas decisões. Eu preciso aprender e a entender o ato, consequência, ação, reação, que as minhas decisões podem mudar a minha vida, não é? Se eu delego a minha decisão para o outro, se é o outro que escolhe até a roupa que eu vou usar, até a comida que eu vou comer, o lugar onde eu vou, se é este outro que decide, evidentemente o meu destino está nas mãos deste outro. Eu não consigo me ver fora dessa relação ou criar uma perspectiva pessoal que eu sempre estou projetando, não é? Criando essa expectativa na decisão do outro. Ai, será que ele vai fazer alguma coisa? Ai, será que eu queria tanto que ele fizesse tal? Percebe? Então estou dependente emocional. Eu não estou me posicionando, mas estou na esperança de que o outro faça aquilo que venha de encontro com o meu interesse. E aí que nós falamos do autoconhecimento, de falar sobre sentimentos, sobre necessidade, de ser sincero naquela relação para evitar tais repetições. Estas que trouxemos na live de hoje, não é? E aprender então a assumir o controle das minhas decisões. Eu preciso aprender, ora. Se eu estou louco de vontade de comer, por exemplo, um arroz com feijão, uma salada de alface, tomate e 2 ovos fritos. Estou com vontade imensa de comer isso, por exemplo. Não é? Aí outro fala assim: olha, meu bem, meu amor, hoje eu comprei uma carninha, eu comprei um capelete. Tá bom então. Quer dizer, por que eu vou comer outra coisa? Por que eu vou abrir mão daquilo que eu quero só para não magoar o outro? Olha, é muito simples dizer: nossa, hoje eu estou louco de vontade de comer um ovo frito com alface, com tomate, com arrozinho, com feijão. Coma o seu capelete que eu como o meu. Parece que se eu disser isso, o outro vai embora. Não, ele não vai embora. É porque eu não falo, eu não me manifesto. Machado, bom dia para você. Outra questão, responsabilizar-me pelo que sente. Eu preciso entender que há uma responsabilidade minha, eu preciso me responsabilizar por minhas ações. Ora, mas eu já estou sofrendo, você ainda vai falar isso? Sim, temos que falar isso. Muita gente chega no processo de análise pessoal e fala assim: eu me sinto culpado, eu me sinto remorso, eu tenho culpa, esta culpa que não sai da minha cabeça e tal. Eu falo de cara: mas não, vamos esquecer esse negócio de culpa, vai? Vamos falar aí, qual é a minha responsabilidade nisso? Né? Ninguém erra intencionalmente, ninguém se torna subserviente intencionalmente, planejadamente. Ninguém entra numa relação tóxica planejadamente. Ninguém convive com um narcisista planejadamente, não é? Claro que não. Então, eu sou o culpado. No popular tem alguns colegas que usam a expressão, não é, da culpa. Eu prefiro trocar essa por responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Não é? O próprio Freud traz uma frase, né? Qual é a minha responsabilidade sobre o caos do qual eu reclamo? Não é?
Eu escolho muitas coisas, ou não escolho para tornar-me dependente emocional, que é uma escolha, que é um arbítrio, não é? Então, qual é a minha responsabilidade? Entender a minha responsabilidade neste processo. Se eu entendo minha responsabilidade no processo, eu mudo meu comportamento. Eu preciso mudar o meu comportamento. Então, compreender quais vontades realmente são minhas e quais vontades não são minhas, são dele ou são dela. É fácil identificar isso. Ora, se eu estou planejando chegar em casa e comer, repito, um arrozinho, um feijãozinho, um alface, um tomate e tal, e ovo frito, se eu estou com essa vontade, né? Estou nutrindo essa vontade. Aí eu chego em casa, o parceiro ou a parceira, enfim, preparou um capelete. Olha, eu fiz um capelete para a gente, maravilhoso. Eu me calo, fico quieto, porque eu não quero desagradar, não quero descontentar, não quero magoar. E aí eu falo, tá bom. Ora, este não é um desejo meu. Estou atendendo o desejo do outro. É muito simples o que eu estou dizendo. Ou então se coloca uma roupa, o parceiro ou parceira fala assim, pode tirar essa roupa, coisa horrível. Você cabisbaixo vai lá e troca essa roupa. Você percebe que é a vontade do outro. Você quer assistir a um show de blues, por exemplo. O parceiro vai te levar, ou a parceira vai te levar num show de funk, e você se cala e vai. Ora, identificar então, mesmo que eu viva uma dependência emocional, identificar quais são os meus desejos e o desejo do outro, não é tarefa difícil. Não é tarefa difícil, é uma tarefa fácil. Sim, reconhecer é fácil para sair disso. Estão aqui os 10 etapas que eu trouxe para você. É claro que sozinho eu não consigo, eu preciso da ajuda de um apoio de um profissional da área de saúde mental. Portanto, procure um psicólogo, procure um psicanalista ou uma outra terapia que você, ou terapeuta profissional que você confie, que você acredita e comece a exercitar-se. Só existe uma forma de me curar de uma doença física ou mental, que é procurar por ajuda profissional. Eu preciso procurar. Eu identifico uma dor no meu corpo, procuro por um médico. Então, identifiquei, reconheci, estou com dor, estou reconhecendo. Eu não consigo curar isso sozinho, então vou procurar um médico. Olha que decisão importante. Reconheci a dor e procurei por ajuda. Este médico, com toda a sua experiência, vai me prescrever um tratamento para mim, com medicamento ou sem. Eu volto para casa e depois vou decidir. Vou seguir o que o médico falou ou não? Se eu não seguir o que o médico falou, eu vou continuar com a dor. Se eu seguir, a dor vai embora. E assim são estes processos de autoconhecimento, de busca de ajuda com profissionais da área de saúde mental. E eu vou aplicando lentamente para que eu saia desta relação de toxicidade, que eu deixe de ser dependente emocional e ganhe vida própria. É o filhote que cria asas para voar. Se eu me recusar a sair, eu vou ficar eternamente no ninho, dependente da minha mamãe pomba lá, não é? Mas se eu aprendo a voar, dá uma cabeçada, cai no chão, bate a cabeça, machuca o pezinho, machuca a asa às vezes, mas com tanta insistência eu aprendo a voar. Eu aprendo a voar. Desde que eu queira e que eu reconheça que preciso de ajuda. Não reclame do vento se foi você que deixou as janelas abertas. Li isso em algum lugar. Muito bem, Sara, uma bela analogia para encerrarmos a live de hoje, né? Não adianta reclamar do frio se você esqueceu o ventilador ligado, não é verdade? Ou então esqueceu, está com preguiça de buscar a coberta. Não reclame se a cama amanheceu molhada, você fez xixi, você tem preguiça de levantar e ir no banheiro. É mais ou menos isso. Só que no caso de dependência emocional não é tão assim simples essa escolha, não é de levantar e desligar o ventilador simplesmente. É um processo, eu preciso desta ajuda, deste apoio de profissionais que estão aí para nos ajudarem, não é? Tá bom então, minha querida, minha querida, se você achou interessante a live de hoje, mande e encaminhe aí o link para as pessoas que você gosta, tá bom? E que o seu dia seja, de novo, maravilhoso, repleto aí de boas decisões, de reconhecimento, de reflexão, né, do meu lugar nessa relação. Será que eu estou permitindo que o outro decida por mim? Ou será que, mais ainda, será que eu estou decidindo por este outro? Opa, se eu identificar que todas as decisões eu que estou tomando, que este outro está subserviente, ele pode estar numa dependência emocional comigo. E aí eu posso realmente mudar essa situação, ajudando-o a trazer suas ideias, suas opiniões, suas decisões. Tá bom?
a análise ajuda a fechar as janelas. É verdade, Sussara, é verdade. Grande beijo para você e um ótimo dia. Tchau, tchau.